Ok, gente. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, o interesse pelo assunto e conversar um pouquinho sobre o assunto de Business Intelligence do ponto de vista conceitual. A nossa empresa, ela atua há mais de 10 anos nesse assunto, então temos aí experiência com vários projetos e gostaríamos de compartilhar isso com vocês dentro da nossa experiência. Okay? Aqui temos alguns clientes junto aos quais nós atuamos, fizemos projetos ou estamos trabalhando em parceria. E gostaria de refletir com vocês por que esse assunto, Business Intelligence, ou a sigla BI, é tão falada, tão comentada, tão discutida ultimamente. Né? Então aqui nós temos um pequeno exemplo de como é que era a realidade há uns 15, 20 anos. Né? Então muitos de vocês devem lembrar que houve época em que as empresas de comércio, as indústrias, podiam se dar o luxo de manter estoques altos para poder sempre atender o cliente, sempre ter mercadoria ou produto para pronta entrega, né? Poderia comprar o que queria porque dava um jeito de vender. Enfim, com ou sem informação, o sistema, o negócio dava certo. Né? Hoje já é um pouquinho diferente, né? Já existe preocupação muito forte com custo de estocagem, custo de armazenamento, então as empresas querem trabalhar com o estoque mínimo possível, né? O mais próximo possível do zero, né? Comprar e abastecer somente aquilo que efetivamente está no planejamento de vendas, né? Na indústria a mesma coisa, na prestação de serviços não é muito diferente, cada ramo de atividade, seja na saúde, seja no transporte, seja na educação, tem algo em comum, que é saber onde está dando lucro e onde está dando prejuízo, quando é uma empresa, uma organização com fins lucrativos e quando é uma organização não com fins lucrativos, com certeza ela também tem outro tipo de informação que ela precisa administrar de forma mais precisa, mais pontual. E isso não é novidade para vocês, né? Esse tripé aqui, qualidade, custos, agilidade, é imperativo em todos os setores da economia, em todas as organizações. Né? Hoje em dia ninguém pode mais ficar sem informação, né? Informação imperativa para apoiar a tomada de decisão. Ninguém mais pode ficar esperando 2 semanas por um relatório para apoiar uma tomada de decisão que tem que ser hoje, que tem que ser amanhã, que tem que ser depois da manhã, né? A informação tem que estar disponível rapidamente. Né? Ninguém mais tem tempo de ficar consolidando volumosos dados a partir de relatórios, né? Juntar em planilhas, né? Que cria bastante redundância. Esse assunto de BI, em outra época da história, também já teve outras siglas. Talvez você já tenha ouvido falar de Executive Information System, talvez com leves nuances de diferença, mas no fundo remete ao mesmo assunto. Sistema de apoio à decisão, sistema de informações gerenciais e assim por diante. Mas, no frigir dos ovos, tudo leva a uma análise mais precisa, mais acurada dos dados para transformar em informações de apoio à decisão. Dentro do CRM, né, que é outra sigla aí bastante presente no nosso dia a dia, né, que é de Customer Relationship Management, ou seja, gerenciamento do relacionamento com o cliente. Nós temos aí alguns teóricos que separam em CRM colaborativo, CRM operacional e CRM analítico, onde o BI é o principal ator dentro do CRM analítico, que vai separar os clientes deficitários, né, dos clientes superavitários, dos clientes promissores, né, e para isso, hoje em dia, não tem como fazer essa separação, como analisar, sem ter um software eficaz e ágil para essa tarefa. Então, o que é efetivamente o BI, né, o Business Intelligence? Se formos traduzir aí ao pé da letra, talvez inteligência dos negócios, ou adaptando um pouquinho, podemos derivar para gestão inteligente, né, inteligência competitiva, são tudo termos que têm a ver com o Business Intelligence. E no nosso âmbito de software, né, nosso âmbito de oferecer soluções de tecnologia para contribuir com o BI, no fundo, a nossa principal missão é transformar dados, né, que a gente pode dizer que por si só são burros, em informações, né, com inteligência.
Essa é a nossa missão como provedores de software. E aí vem a pergunta, é realmente necessário um software específico para isso? Vamos deixar a resposta para um pouco mais adiante, né? Vamos refletir no seguinte, né? Se eu preciso transformar o dado em informação, eu poderia ter um caderno de anotações, onde numa página eu tenho o que a gente tem para receber, na outra página o que a gente está devendo, né? Posso totalizar, fazer a diferença, né? E transferir o saldo para um guardanapo. Se o saldo for vermelho, eu saio correndo para o gerente do banco me socorrer, né? Estou fazendo uso da informação para tomar uma ação? Estou, né? O dado está lá num caderninho, então não preciso de sistema, não preciso nem de computador. Isso porque o volume é pequeno. Se o volume é um pouquinho maior, já vou recorrer a uma planilha eletrônica, né? Se a planilha eletrônica tem o recurso de transformar em gráfico, facilita a visualização, né? Às vezes a planilha eletrônica não dá conta do tamanho, do volume dos dados, né? Daí eu preciso de um sistema de gestão, com os dados armazenados num banco de dados, e aí o sistema acaba também exibindo isso em forma de consulta ou produzindo relatórios, que também não deixam de ser elementos para apoiar o BI, né? Porém, existem recursos, né, mais robustos para tratar esse assunto, né? E aí entra em cena as ferramentas ou os aplicativos de BI. Okay? Mas chegamos à conclusão que não obrigatoriamente precisamos de um sistema específico, de um sistema especialista para isso. Bom, nós falamos que a nossa missão é transformar dados em informações, mas o que a gente faz com isso? Basta ter as informações? Isso vai trazer retorno para a empresa? Certamente, isso é apenas uma forma de tomar conhecimento. Mas se a gente não tomar uma atitude e não fizer nada com essa informação, de nada vai valer o investimento no software ou no tempo que você gastou com o projeto, né? Então, mais importante de tudo é que essa informação sirva para alguma tomada de decisão. Ok, falou-se muito no passado, né, que BI era um assunto exclusivamente para a diretoria, para a alta cúpula da organização, né, para decisões em caráter estratégico, né? Não deixa de ser verdade, mas hoje em dia o BI também apoia muitas tomadas de decisão praticamente no nível operacional, né? Segundo, terceiro, quarto escalão. Mas de uma forma geral, a gente ainda pode fazer essa analogia, né? Que o usuário operacional, que vai fazer a entrada de dados ali no dia a dia, é mais o usuário do sistema DRP ou DRM, conforme quem defende uma sigla ou outra, e o usuário gerencial, esse sim vai fazer mais uso do software de BI. Em linhas gerais, a arquitetura de um sistema de Business Intelligence, ele tem esses elementos. Então, de um lado, onde nós representamos aqui com área de vendas, contabilidade, recursos humanos, estão os bancos de dados transacionais, ok? Daí um processo de extração, transformação em carga, ou em inglês, Extraction, Transformation, Loading, que gerou essa sigla ETL, vai se incumbir de trazer esses dados operacionais das bases de dados transacionais para dentro de uma estrutura de armazenamento de dados já mais propícia para as consultas terem um tempo de resposta melhor, né? E aí nós temos a figurinha em vermelho, que lembra um cubo, né, que vem do banco de dados multidimensional, né, normalmente já com a estrutura mais voltada para a consulta gerencial, né? Então, esse banco de dados multidimensional acaba recebendo o apelido de cubo e normalmente está presente em todos os projetos de BI.